Meus queridos irmãos, começamos hoje um tempo novo na liturgia tradicional, que é o tempo da Septuagésima. O sacerdote, ele usa paramentos roxos, não há o glória, não há aleluia. É numa espécie de preparação para o tempo quaresmal. A quaresma é para nós como um grande retiro, que todos nós fazemos todos os anos. E antes da quarta-feira de cinzas, 3 semanas a igreja vai nos preparando. Por isso hoje já começa essa preparação. Depois vai domingo próximo e no último domingo, o domingo da 50ª, e logo vem a quarta-feira de cinzas e começamos assim a quaresma. E o que é que a igreja nos diz hoje, né? Tanto a epístola quanto o evangelho nos chama a atenção de algumas coisas da nossa realidade do dia a dia. Primeiro, os operários são chamados para trabalhar numa vinha. O dono da vinha, o pai de família, é Deus. Os operários somos todos nós que somos chamados por Deus. Essa vinha, em primeiro lugar, é a nossa vida, a nossa alma. Deus nos chama e diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É o chamado geral que Deus nos faz a sermos santos. Só que esse trabalho ele requer esforço da nossa parte. É claro que ninguém vai alcançar a perfeição, tanto quanto é possível, sem a graça de Deus. Mas nós precisamos nos esforçar para isso. Por isso São Paulo vai comparar essa caminhada, essa corrida à perfeição, como uma corrida de um atleta que se abstém de muitas coisas e quer uma coroa, ou um troféu, ou uma medalha. E nós buscamos não uma coroa que passa, ou um troféu passageiro. Nós buscamos uma coroa no céu. E isso exige de nós esforços, renúncias, sacrifícios. Por isso o próprio São Paulo vai dizer: eu corro, mas não ao acaso, porque eu tenho um fim, que é a minha santificação e salvação. Eu luto não como quem açoita o ar, porque eu tenho um fim, eu tenho um objetivo na minha vida, e o meu objetivo vai além desta vida. Qual é o objetivo da sua vida? Por que é que você vive? Qual é a razão que você coloca na sua vida? Cada um vai ter várias coisas a dizer. A razão da minha vida é trabalhar, ter uma profissão. E você acha que depois que você conseguir isso, você não vai ficar buscando mais alguma coisa? Porque não vai ser isso que vai dar plenitude na sua vida. Outro vai dizer: a razão da minha vida é eu me aposentar, poder passear bastante e tal. Tudo bem que você tenha isso, mas depois você vai querer algo mais. O homem vive sempre nessa corrida, nessa busca de algo mais. E esse algo mais é alguém, é Deus. Ele é o verdadeiro sentido da vida. E que quando chegamos a Ele, nós descansamos. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Por isso nós cantamos no início: o meu coração é só de Jesus. Todo mundo cantou bonito. Agora, será que é mesmo só de Jesus? Ou o coração está dividido? Então, nossa alma, a nossa vida, e sobretudo a nossa alma, ela é essa vinha para a qual nós somos chamados para trabalhar. Com a graça de Deus, irmos como um terreno que vai sendo cuidado, plantado, irrigado com a oração, com o sacrifício, com as dificuldades do dia a dia. E assim a gente vai cultivando essa vinha para que dê frutos e o fruto permaneça. Um segundo sentido da vinha é a igreja. Somos todos chamados a trabalhar pela nossa igreja. É a vinha do Senhor.
E cada um tem uma participação. Trabalhar na igreja não é só para o padre, para o bispo, para os diáconos, para os religiosos, mas todos são corresponsáveis pela igreja. E hoje mais ainda. Esses dias saiu uma pesquisa aí que me deixou preocupado, né? Coisa muito preocupante, né? Foi feita uma pesquisa no Instituto de muita responsabilidade em 36 países do mundo. Países onde há muitos católicos. Muitos católicos. O Brasil foi um deles, que tem uma grande quantidade de católicos aqui no Brasil. Cerca de 100 milhões, é muita gente que se diz católica. E viram, a pergunta principal era, aqueles que se dizem católicos, quantos praticam a religião, quantos vão à missa? E foram então vendo as porcentagens, né? O país onde o povo mais vai à missa, o povo católico que frequenta mesmo a igreja, é a Nigéria. E tem 96% por aí de pessoas que vão à igreja. Muita gente. E é um país de predominância muçulmana. O povo católico cristão é perseguido, muitos são mortos, sequestrados, trucidados, mas é o povo mais firme do mundo. Junto com a Nigéria, tem um outro país da África, que não recordo agora, acho que Senegal, e um outro, lá o Líbano, também perseguido. São os 3 países onde mais de 95% vão gente católica que pratica a fé. Dos países que estão lá na lanterna, os 3 últimos, Brasil, só 8%. França, 8%. E Holanda, 8%. A gente perde para todos os outros. Argentina, Nicarágua, Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, até para a Alemanha. Incrível. Itália. Então, aqui no Brasil, apenas 8% das pessoas que se dizem católicas vão à missa. Se fizermos a contagem em termos de porcentagem, eu fiz, Volta Redonda, no último censo, apresentou 126 mil católicos aqui. Nós temos 49% da população católica, 85 mil evangélicos. Isso no censo de 2010. Esse novo agora, não sei. Se a gente for olhar 8%, cerca de 10 mil pessoas de Volta Redonda vão à missa. É muito pouco. Então nós vemos aí que a vinha do Senhor precisa de operários. Precisa que o povo católico que pratica a fé se mova e se sinta responsável de, com a sua palavra e sobretudo com o seu testemunho, evangelize os de dentro, aqueles que ainda se reconhecem como católicos. É uma situação preocupante. A nível de Brasil, se formos ver, cerca só de 800 mil pessoas, se for de acordo com o último censo, praticam a fé católica. É triste isso. Então vemos que no trabalho da vinha do Senhor, a gente tem muita coisa que fazer. Nós somos chamados para isso, de alguma forma. De alguma forma. Pelo menos com o nosso testemunho. Pelo menos. Então esse chamado à vinha é um chamado não só para nós, mas um chamado também para o trabalho diante dos nossos irmãos, que precisam viver a sua fé. Senão, vai acabar. Vai acabar. A Igreja Católica não acaba, mas ela pode acabar em algumas regiões, como já acabou em alguns países aí. Entendeu? Como vão ficar essas nossas crianças se não tiver essa educação católica no futuro? Lá no Rio está cheio de igrejas bonitas, vazias. Lá na Holanda, igrejas são vendidas para serem restaurantes. Quem vai à missa lá não tem ninguém, 2, 3 pessoas. E assim,
é algo assim preocupante, que nós temos que, como católicos, nos sentirmos corresponsáveis pela nossa igreja. Um outro ponto dessa parábola diz respeito à atitude daqueles operários quando o pai de família começou a pagar todo mundo por igual. Esse pagamento aí, nós entendemos, é o pagamento, o prêmio da vida eterna. Não importa quando você foi chamado, o céu é para todos. E se você corresponde, o prêmio é para todos. Mas tem um outro sentido das coisas que Deus dá para as pessoas aqui na terra. E muitas vezes, quem fica aqui, quem vê o bem do outro, se enche de inveja. E a inveja é considerado um pecado capital, fruto do orgulho, que leva a pessoa a se entristecer por um bem que o outro tenha, ou a se alegrar pelo mal que o outro recebe. A inveja é um pecado intrinsecamente diabólico. Foi por inveja que o demônio entrou no paraíso para tentar Eva, por inveja dos homens. Foi por inveja que Caim matou Abel, então a inveja leva até o homicídio. Foi por inveja que os sacerdotes judeus entregaram Jesus a Pilatos, para Pilatos condenar Jesus à morte. Sempre a inveja, como essa serpente maldita, que com seu veneno penetra no meio das pessoas para levar as pessoas a se dividirem. O invejoso, na verdade, ele é contra o próprio Deus. Deus que tem os seus bens e dá a todos, como Ele quer. Então nós não podemos nos entristecer se o outro receber uma graça de Deus. Existe uma inveja que é muito até perigosa, que é a inveja espiritual, que pode até se tornar um pecado contra o Espírito Santo, se o outro tem progredido na vida espiritual e a pessoa fica com inveja. São João da Cruz fala que isso é uma coisa muito séria. Inveja porque o outro progride espiritualmente. Eu fico triste porque o outro tem um bem. Isso é diabólico. Na verdade, o invejoso é invejoso contra o próprio Deus, que dá os seus bens, que dá os seus dons. Não se pode confundir inveja com indignação. A indignação, Santo Tomás diz que ela pode até ser boa, quando você fica indignado pelo fato de uma pessoa ter conseguido alguma coisa de modo desonesto, e você sabe, ou de modo imerecido. Isso se chama indignação, que pode ser pecado ou pode não ser, se a pessoa, por exemplo, recebeu um bem, conseguiu atingir certo grau de modo desonesto ou para fazer o mal. Então, evidentemente, podemos nos indignar diante disso. Isso não seria inveja. A inveja é quando a pessoa recebeu de Deus um bem e a gente fica triste e deseja o mal à pessoa por causa disso. Inveja também não se confunde com o ciúme. O ciúme é o zelo por alguma coisa que é sua. Aristóteles fala disso, e São Francisco de Sales também. Por isso é normal o ciúme entre marido e mulher, não o ciúme doentio, possessivo, mas aquele cuidado com o outro, porque o outro lhe pertence, porque um se doou ao outro, no caso do matrimônio. Então esse ciúme, esse zelo pelo outro, isso não é pecado, é normal, né? Não se confunde, então, a inveja com o zelo, com o ciúme. A inveja se tem tristeza de algo que não é seu, já o ciúme de algo que é seu, né? E também a indignação, isso sim, como eu disse, é correto, pode ser correto, né?
de acordo com aquilo que é objeto da própria indignação. Como vencer a inveja? O mundo está cheio de gente invejosa, por todo lado. Na casa da gente, pode ter, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, dentro da igreja, é assim. Um recebeu um elogio, todo mundo começa a ficar com inveja, porque o outro tem um cargo, porque o outro recebeu alguma coisa. Isso é terrível. E essa inveja que penetra, inclusive, nas comunidades religiosas. É uma coisa interessante que na própria comunidade onde estava lá Santa Bernadette Subiru, tinha lá uma freirinha que cuidava dela, que tinha uma inveja tremenda. Dizia, por que Nossa Senhora apareceu para ela, não apareceu para mim? E aí, irmãzinha lá doente, toda se puxando lá com a perna, isso é fingimento, porque está querendo chamar a atenção. Olha a inveja, até que depois, no final da vida, ela viu a ferida da perna da Santa Bernadette, caiu de joelhos arrependida, pediu perdão e tudo mais. Mas a inveja, ela pode penetrar as cabeças, né, até aparentemente mais santas. E muitas vezes com uma imagem de algo assim, né, até virtuoso. Então tenhamos muito cuidado para não cairmos na inveja. Se vemos o nosso irmão crescendo, tendo uma graça, Deus seja louvado. E pronto. Deus seja louvado. Lá na minha terra diz, Deus ajude e não me desampare. Deus seja louvado. Um outro pecado, que é muito sério, que esses homens cometeram, foi o pecado da murmuração, que é fruto também da inveja. O que é a murmuração? Murmuração é qualquer conversa que você tenha com alguém, em que você ou veja no outro só os defeitos, ou exagera nos defeitos, não veja virtudes, ou julgue, fique julgando os outros e, sobretudo, julgando as intenções dos outros, e começa a comentar isso com alguém. A murmuração pode te levar à detração, quando você revela defeitos do próximo, sobretudo defeitos escondidos, detração, ou pode te levar à calúnia, quando você revela dos outros, quando você fala mal do outro, e o outro não tem aquele defeito do qual você está falando. Na verdade, você está tirando a boa fama do outro. Todos nós temos direito à boa fama, uma boa imagem, isso é um direito nosso. Por isso, ninguém tem o direito de tirar a boa imagem do outro. Embora esse direito à boa fama não seja um direito absoluto, porque em determinadas circunstâncias a gente possa até, para alertar os outros de alguma coisa de algum defeito de alguém que pode ser prejudicial ao bem comum ou a uma pessoa específica, pode-se sempre nesse sentido de prevenir ou alertar. Por isso a boa fama não é um direito absoluto, mas em casos excepcionais é que pode ser usado, ou alertar o outro, ou para prevenir uma comunidade, uma coisa assim, de alguém que vai causar um grande prejuízo, por exemplo. Mas fora disso, é sempre um pecado, e pecado grave, a maledicência do próximo. E é interessante que quase ninguém pensa nisso na hora de fazer seu exame de consciência. Quase ninguém chega lá no confessionário e diz, eu falei mal dos outros, eu fiz fofoca, eu fiz críticas destrutivas, eu falei mal de uma pessoa, eu revelei segredo, eu fiz mau juízo. Tudo isso é pecado, e é pecado contra o 8º mandamento. E nós vamos vendo hoje que as pessoas vão tirando os mandamentos da sua lista, e esse 8º é um dos mandamentos que as pessoas já tiraram. Então é muito importante ter esse cuidado de não cair na murmuração. São Bernardo, comentando sobre essa falta, ele diz que a murmuração é como uma espada de 3 fios. Um fio fere quem está falando,
O segundo fere a pessoa que está ouvindo. E o terceiro fere a pessoa de quem se está falando. Por isso é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com as nossas palavras. Às vezes nós estamos tão habituados a isso que sem perceber e já se começa a falar mal dos outros. Então é preciso uma constante vigilância naquilo que nós falamos, porque isso pode destruir a vida de alguém se nós prejudicamos a sua boa fama. Hoje, com as redes sociais, isso está muito comum. As pessoas irresponsavelmente saem falando mal de todo mundo e julgando até as intenções. Ninguém pode julgar a intenção do outro, só Deus, que conhece o coração de cada um. Eu não posso julgar o que o outro está pensando. Qual era a intenção dele ao fazer tal coisa? Eu posso julgar o fato. Isso é bom, isso não é bom. Isso sim. Mas eu preciso sempre olhar no outro o que o outro tem de bom. E tenho que olhar as suas qualidades. Só que o murmurador só olha o mal e sai espalhando para todo mundo, como fizeram no Antigo Testamento os judeus que saíram da terra prometida murmurando contra Moisés porque estavam no deserto, como murmuraram contra Jesus. Ele come na casa dos pecadores, ele vai lá e come com os pecadores, murmuravam. E Jesus sabia disso. Como esse homem pode perdoar pecados? Só quem perdoa pecados é Deus. Murmuravam. E Jesus sabia de tudo, e logo chamava atenção. Murmuravam quando ele foi na casa de Zaqueu. Murmuravam. E ficavam falando uns com os outros, criando uma rede de fuxicos e de detrações e de murmurações, prejudicando todo o trabalho. E Jesus chamava os seus hipócritas. Por que vocês falam isso, seus hipócritas? Porque Jesus sabia que aqueles murmuradores, eles na verdade murmuravam contra Jesus, e eles faziam aquilo tudo por falsidade, até porque eles eram piores do que aquilo que eles acusavam. Existe até uma tese em psicologia que diz que quando a pessoa começa, se você quer conhecer a pessoa, você não vai olhar o que a pessoa fala de si própria, mas vai olhar o que ela fala dos outros. Ela, quando fala dos outros, está expressando aquilo que ela é, só que se esconde quando fala mal dos outros. Então temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos, com as nossas palavras, para não levarmos outras pessoas a ofenderem a Deus nosso Senhor e a pecarem. Como eu disse, por ser um hábito, muitas vezes, é preciso muita vigilância. Nossa palavra dizem os autores, é uma flecha. Eu jogo, ela não volta. E aí? É famoso aquele exemplo de São Felipe Neri, que uma senhora chegou para ele e disse que tinha falado mal de umas pessoas lá. São Felipe disse: muito bem, agora você vai em casa, pega uma galinha e venha depenando a galinha até aqui. Coitada da galinha, né? Mas vem depenando até aqui. Ela veio. Agora você volta e vai recolher todas as penas. E ela diz: impossível, né? O vento já levou tudo. É exatamente o que acontece quando a gente fala dos outros. O vento leva. E naquele tempo não tinha rede social, né? Que as pessoas fazem um print e já mandam para todo mundo. Então temos que ter muito cuidado e responsabilidade com a boa fama do próximo. Isso é doutrina. É doutrina católica isso aí. Pode pegar lá o catecismo, está lá. Tem nada de novo que o padre está falando, só que a gente se esquece disso e começa muitas vezes a ofender a Deus, ofender os nossos irmãos, ofender as nossas comunidades, nossos meios. Então temos que ter um zelo muito grande uns pelos outros, né? Rezarmos uns pelos outros, aconselharmos uns aos outros e, sobretudo, nós procurarmos ter a postura de católicos e darmos o bom exemplo. Porque, como diziam os antigos, as palavras podem até comover, mas o que arrasta é o bom exemplo.
Então vamos aproveitar esses pontos de que as leituras nos colocam hoje e vamos fazer um exame de consciência. Meu Deus, é mesmo, eu estou fazendo isso. Quantas vezes eu usei essa espada aqui da minha língua para ferir? Quantas vezes? Meu Deus do céu, já pensou? Tenho que aproveitar enquanto eu tenho tempo, né? Tenho que aproveitar, para que nosso Senhor me dê a graça de fazer muito bem ainda, com as minhas atitudes e com as minhas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.